É bem verdade que a doutrina espírita veio muito depois do cristianismo, mas nós garantimos que ela ainda veio muito cedo em termos de humanidade. A humanidade ainda não tem maturidade para entender a grandiosidade da doutrina espírita em nosso favor. Em tudo, o ser humano pede sofrimento, exige sofrimento e lágrima para depois conhecer o Cristo, para entender o Cristo como o médico sublime, o nosso amigo, o nosso advogado. A doutrina espírita veio realmente ainda cedo. Nós temos pouca condição de entendê-la. Como se fôssemos espíritos jovens, incapazes de entender a maturidade da doutrina espírita. E nós não somos espíritos jovens, nós somos espíritos velhos e envelhecidos no sofrimento. Então, nós estamos sempre esperando o sofrimento para conhecermos a verdade de Deus. E isso é lamentável, porque Deus nos criou para sermos felizes e nos mandou recursos, que é justamente o seu Filho amado, Jesus. Nos mandou o médico sublime, o advogado único, o mestre acima de todos os mestres do planeta, e nós sempre nos recusamos a aceitar a sua verdade, a viver a sua vida e abraçar os seus ensinos. Então, por isso que o sofrimento existe com muita força sobre o ser humano, porque os valores que Deus enviou para os filhos que Ele mandou que habitasse o planeta não são aceitos, não são assimilados. E cada vez mais o ser humano está se perdendo nas loucuras do mundo. São loucuras criadas pelo ser humano desajustado da verdade da vida. E os outros vão atrás. Por quê? Porque acham fácil agradar o mundo. Meia dúzia de palmas é o bastante para dar vitória às coisas mais trágicas, mais imbecis que o mundo podia aceitar. Então, a dor vai continuar, os sofrimentos também, os desajustes vão continuar se multiplicando, porque nós estamos distanciados dos recursos que o médico maior nos oferece, que o Pai amantíssimo, bom, sábio, poderoso e justo nos concede, concedendo aos seus filhos recursos para que eles vençam com dignidade as loucuras do mundo, os desajustes sociais, as enfermidades desnecessárias. Então, por isso, o sofrimento vai continuar. É preciso, então, que aquele que entende, aquele que ouve, aquele que vê, acorde para as verdades de Deus, na certeza de que aquela verdade que nasceu na manjedoura, que eles costumam e aceitam, ensinam a aceitá-la num Calvário, que não tenha nada a ver. Aquilo no Calvário foi justamente os recursos do mundo, as ideias negativas do mundo, para que a verdade de Deus permanecesse nas almas leais, era preciso, e o mundo exigiu um testemunho doloroso, e o testemunho nos foi dado. Não nos foi negado o testemunho, pois nem isso adiantou. Então, a vida, a cada momento, nos pede testemunho, e nós nunca estamos preparados para o testemunho. E as criaturas, então, não têm um referencial para este progresso necessário, urgente. Deus permita que os estudantes da doutrina espírita, os médiuns espíritas, sejam esses referenciais, porque a humanidade está perdida, sem rumo, porque não tem referencial para o bem. Então, o povo fica com os desajustes, com aquilo que se apresenta no meio da rua de maneira desequilibrada, enlouquecida, doente. Almas doentes é como um cego dirigindo outro cego. Deixe, então, que os mortos enterrem os seus mortos. Palavras do Evangelho. Quem não entende, quem não enxerga, quem não ouve, não pode ser um guia. Pois bem, a humanidade cega está sendo guiada por outros cegos.
enquanto enterram seus mortos, porque são almas mortas para a eternidade. Elas não entendem, não sabem que são eternas. Enquanto isto, quem entende um pouco, quem aceitou a mensagem cristã, precisa aprender, trabalhar, servir e progredir para sair dessa faixa de sofrimento. É verdade que nem os espíritos estão conseguindo atender a todos os sofredores ou a todos os sofrimentos. Porque se não acabar com os sofrimentos, o ser humano sem condição de progredir, nós não temos como nos libertar dos sofrimentos e sermos pessoas felizes. Então, se você progredir, você está evitando doença. O progresso espiritual é um antídoto contra qualquer enfermidade do corpo ou da alma. A enfermidade fica no plano terreno e você já alcançou um plano espiritual, no corpo físico. Não estou falando de desencarne, não. Aqui na Terra, é aqui que nós precisamos procurar o nosso progresso espiritual. Mas Jesus veio e foi para isto, foi para nos ensinar o caminho, nos ensinar a verdade de Deus, nos ensinar a viver dentro do contexto divino, para que estejamos dentro, então, deste alimento espiritual que cura o corpo e cura a alma. Mas se nós não queremos, estamos por conta do mundo enlouquecido. E Deus não força ninguém, Jesus não obriga ninguém. Ele ensina, transmite, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Ele se faz presente aqui, ali, acolá. Quem tiver olhos para ver, que veja. Mas se está se dando bem com o sofrimento, a espiritualidade superior não mexe, não implica. É tanto que o Espiritismo veio para quem sofre. Quem não está bem na sua religião, está na hora de levar para ela a doutrina espírita. Mas se ela está satisfeita na religião, na vida, na sociedade, está tudo bem, pois fique lá. Mas nós não nos sentimos bem em outros lugares, nem em outros templos religiosos, por isso aqui estamos. Então, cabe a nós outros fazermos o progresso. Você quer ser espírita? Louvado seja Deus. Pois então, estude a doutrina e procure seguir a mensagem espírita, que é a mensagem do Cristo. É todo o trabalho que o Cristo vivenciou em nosso favor. O tempo, os séculos se passaram e as almas ficaram desajustadas daquelas verdades. Por isso o Espiritismo veio depois, esperou o povo amadurecer um tanto, não tanto que precisava, mas amadurecer um tanto, e o Espiritismo veio para quem está com os sentidos voltados para as coisas de Deus. Então, quem está perturbado aqui, ali ou acolá, quem está infeliz aonde se encontra, procure a porta aberta para o entendimento ou as coisas espirituais da vida. Nós somos espíritos, não vamos fugir desta verdade, não tem como fugir da verdade. Hoje, amanhã e depois, a verdade de Deus que nasceu na manjedoura vai ser conhecido, vai ser vivenciado e vai ser seguido. Quanto mais nós empurrarmos, mais tempo nós estaremos na dor, nas lágrimas, nos sofrimentos. E falamos outra vez, desnecessário, porque Deus não nos criou para sofrimento. Então, Jesus está aguardando, ele não força ninguém. É tanto que ele é o governador do planeta Terra, e o povo faz o que quer. Ele não faz nada para obrigar a humanidade. Ele sofre por sentir o nosso atraso, por nos sentir sofridos, mas com o coração fechado para a sua mensagem. E ele vai orando ao Pai, como ele fez no cimo do Gólgota. Perdoai-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Mas hoje isto não é mais aceito. Nós já não somos mais crianças espirituais. Então, precisamos nos decidir. O que é que nós queremos? Permanecer nas dores do mundo ou alcançar no mundo a felicidade espiritual?